tua vida. Hoje nós estamos mais um dia na presença do nosso Deus. Iremos fazer o estudo da palavra, ou seja, conhecer a Deus. A Bíblia fala que em João 14, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, o interessante é que o que me chama a atenção nesse versículo, ou seja, na palavra de Jesus, é que só tem um caminho. E hoje você percebe, no mundo quando nós vivemos, vários caminhos, ou seja, várias religiões, ou seja, cada um ensina uma doutrina, mas a Bíblia aponta um só caminho, um só evangelho, ou seja, Jesus Cristo. Nós iremos abordar um tema na palavra de Deus aqui para o povo do YouTube, o povo que realmente me segue, vê os meus vídeos. Nós iremos abordar o tema aqui na palavra de Deus. Iremos começar com 1 João 5, versículo 4. Olha só, 1 João 5, versículo 4, aonde o tema da mensagem, aonde nós iremos abordar, ou seja, falar, vencer. Como vencer as dificuldades. Como vencer, ou seja, pode ser uma fraqueza. Ou seja, como vencer as lutas. Como vencer uma dificuldade dentro de casa. Ou seja, talvez você está passando por um momento difícil, por uma luta. Como eu e você seremos vitoriosos. Então, eu já falei sobre esse tema em áudio, e agora eu estou falando agora para as pessoas que estão aqui no meu canal Moisés Evangelista. Creio que Deus irá falar tremendamente ao teu coração. Nós iremos fazer uma oração pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, para que daí então eu e você possa realmente passar a entender. Eu vou abrir um versículo antes de nós entrarmos nesse tema. O versículo em João, se eu posso até estar enganado, só que é em João 16, versículo 13. Vamos abrir João 16, versículo 13. Olha só, vou pegar aqui minha Bíblia, né? Tá aqui em mãos. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Em João 16, deixa eu ver aqui no versículo 13. Olha o que diz aqui, João 16, versículo 13. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Ou seja, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir. Olha só, amém por isso, glória a Deus por isso. Ou seja, Deus, ele desempenhou ali o plano da salvação. Ou seja, Deus é o maior interessado na sua salvação e na minha salvação. Ou seja, não teria outro jeito de salvar a humanidade. O único jeito, o único meio era Jesus morrendo. Então, o amor do Pai está acima de todas as coisas. Por isso que eu e você não devemos, duvidar. Ou seja, talvez você está passando algum momento que traz algum tipo de incerteza ou dúvida no seu coração. Que você possa tirar essas dúvidas. Ou seja, a palavra de Deus diz que quando vier, quem foi que prometeu quem viria? Jesus. E quem é que viria? O Espírito Santo. Ou seja, ele vos ensinará. Ele é o Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, a partir desse momento, nós iremos compartilhar a mensagem de Deus, ou seja, a verdade, mas é o Espírito Santo quem nos ensina. É o Espírito Santo quem fala ao teu coração. Eu somente abro a palavra e o Espírito Santo é que efetua a obra. Convencer todos aqueles que realmente têm o desejo de buscar ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui na Tua presença nesse momento, Pai. Pai, se tem algo, meu Pai, em nós que falhamos, que erramos, que pecamos, confessamos, meu Pai, os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados diante de Ti, Senhor.
Precisamos de Ti, meu Pai, para que possamos ser fortes, para que possamos vencer qualquer situação. Pai, em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso é uma certeza absoluta em nosso coração. Fala conosco por intermédio do Espírito Santo. Assim como Jesus falou que quando Ele vier, o Espírito da verdade, Ele vos guiaria a toda a verdade. Ele vos ensinaria. Ou seja, Ele daria testemunho de Jesus para todas as pessoas. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados em Cristo. Então, a partir desse momento, nós iremos começar com 1 João 5, versículo 4. Vamos pular para agora em João, só que primeiro. Vamos aqui, 5, versículo 4. Aqui vai falar a primeira parte. E nós temos a segunda parte. A primeira parte olha o que diz aqui, na primeira parte. Porque todo que é nascido de Deus, vence o quê? Vence o mundo. A primeira parte todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Ou seja, porque não é mais a pessoa que vive, mas é Cristo que vive na pessoa. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo, ele fala a simples palavra, dizendo que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se Cristo vive em mim, eu morri para o pecado. Então, o princípio de uma pessoa que Cristo vive nela é testemunho. Ou seja, é testemunho de justiça. A justiça de Cristo na vida da pessoa. Ou seja, aonde a pessoa vai vencer as dificuldades. Olha só. Então, como a Bíblia diz, João diz aqui, que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ou seja, aqui na primeira parte, a pessoa que nasceu de Deus, nós reconhecemos o nascer, assim como Jesus, numa passagem, ele teve um encontro com Nicodemos. Nicodemos foi até Jesus e falaram ali a respeito do nascimento. Jesus falou que ninguém entraria no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Santo. Olha só, para entrar no reino de Deus tem que nascer tanto da água, ou seja, nós reconhecemos como um batismo, como uma nova vida, como uma entrega, como a morte, o sepultamento. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim nós morremos para o pecado e vivemos em uma nova vida, transformado. Ou seja, a pessoa tem que ter o quê? Uma vida transformada. Nós vamos para o segundo ponto. Aqui nós estamos falando da primeira parte. Agora, a Bíblia fala que quem é a pessoa que vence o mundo? A pessoa que vence o mundo é todo aquele, ou seja, que é nascido de Deus. Ou seja, se eu tinha alguma fraqueza, ou seja, se eu cometo algum tipo de pecado, a Bíblia se refere que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Não é que ele não peca, ele não vive na prática do pecado. É pelo contrário. Ou seja, se você for lá aqui ainda em 1 João 9, ele diz: filhinhos, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo. Já no capítulo 2, versículo 1, ele diz o quê? Filhinhos, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus. Ele é a propiciação não só por nós, mas pelo mundo todo. Então, ou seja, a gente pode sim pecar em qualquer momento, mas não viver na prática do pecado, não praticar rotineiramente, constantemente os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto nós iremos abrir em João 16, versículo 33. Nós vamos abrir, eu vou deixar aqui minha fitinha aqui em 1 João. Vamos voltar mais um livro atrás. João 16, olha o que diz aqui, em João 16, versículo
16, versículo, deixa eu ver aqui, 33. Olha o que diz aqui. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui diz que na vitória de quem o cristão pode sempre se animar ou regozijar. Em quem o cristão deve se alegrar ou regozijar, ou seja, na vitória. Aqui, o que nos dá a vitória, ou seja, aqui nós percebemos que Cristo, ele diz que venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, você também é vencedor. Então aqui você percebe na palavra de Deus, no versículo 33, ele começa a dizer que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Olha só, o que a palavra de Jesus aqui, ou seja, é o renovo, é a força. Por quê? Porque quando você passar por aflições, você não vai esquecer da promessa. Você não vai esquecer do que Deus ele fez por mim e por você. Aqui a maior prova de amor de Deus, de Jesus, é o que nos traz paz. É o que nos faz entender que eu e você somos mais que vencedores. Ou seja, você é vitoriosa. Você vence não mérito humano, mas o mérito de Cristo. Ou seja, a nossa paz é a certeza que nós temos. Em quem? Em Cristo. Qual é a paz que excede todo entendimento? Primeiro, Jesus ele diz: eu vos tenho dito tudo isso para que tenha paz em mim. Ou seja, em segundo ponto ele diz que no mundo tereis aflições. Mas 1 João capítulo 5, versículo 4, diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mas ele diz aqui em João 16, 33, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só. Quando você estiver passando alguma dificuldade, algum problema, ou seja, alguma fraqueza que você está vivendo, ou algum vício que você tem tentado, tem buscado, mas você não tem força para se libertar, a palavra de Deus diz: tende bom ânimo. Olha só, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus venceu para te dar vitória. Jesus venceu a morte, ou seja, ele venceu o pecado para tirar o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo. Assim como João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado do mundo, a gente não pode viver escravizado na prática do pecado. Pelo contrário, eu e você foi liberto pelo sangue de Jesus. Olha só, então essa vitória, esse é um atributo exclusivamente de Cristo Jesus, que ele te dá para você de graça. Ou seja, o convite da graça: vinde e arrazoemos. Ainda que seus pecados, como Jesus diz na palavra em Isaías, seja como o quê? Como carmesim, se tornarão alvo como a neve. Olha só, ele perdoa todas as suas iniquidades, todos os seus pecados. Mas é preciso viver uma nova vida. É preciso reconhecer, ouvir a voz do Espírito Santo e tomar a sua decisão. Então aqui você percebeu? Jesus ele traz uma mensagem de poder, uma palavra que restaura, que transforma e que fortalece. Ou seja, ele te fala uma mensagem verdadeira. Ele não está dizendo que você não vai passar por aflição. Ele não diz isso. Pelo contrário, ele diz que no mundo eu e você vai passar por aflições. E qual é o tipo de aflição que você hoje, nesse momento, está passando, vivendo? Será que eu estou falando para alguém que está em um conflito dentro do casamento? Será que eu estou falando para alguém que foi enganado, que foi ou vice-versa? Será que eu estou falando para alguém que recebeu uma palavra de desânimo, dizendo que não vai conseguir, dizendo que não tem mais jeito?
será que de fato alguém nesse momento está passando por um tipo de aflição? Só que o interessante não é você desanimar na aflição. Por isso que Jesus ele traz uma mensagem dizendo, ele diz aqui, estas coisas eu vos tenho dito. Ou seja, ele diz aqui que eu e você passaria por algum tipo de aflição. Mas o interessante é que ele fala para que você tenha paz. Ou seja, a certeza do amor de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Jesus. A gente vai pular para o próximo versículo. Ainda em 1 João, pode estar abrindo em 1 João agora, no capítulo 5, agora no versículo 5. Nós falamos no versículo 4, 1 João, falamos em João, agora sozinho, no capítulo 16, versículo 3, e agora nós iremos falar em João, no capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz aqui. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aqui a pergunta para mim, para você é: quem poderá vencer o mundo? Quem poderá, vamos trazer para os nossos dias, para a nossa vida atual, como uma pessoa pode vencer um casamento que está sendo praticamente destruído, quebrado? Como alguém pode vencer uma enfermidade que a pessoa está vivendo, que ela não sabe como lidar com essa situação, ela está triste, desesperada, ela está ansiosa, ou seja, como poderá vencer uma depressão a qual tem atingido, ou seja, tem acontecido constantemente em várias pessoas, a ponto de tirar até a vida, querer tirar a vida porque perderam a esperança. Perderam a esperança no amanhã, perderam a esperança no casamento restaurado, perderam a esperança até no conflito familiar. Ou seja, algum tipo, você pode estar passando por algum tipo de aflição. Aí a pergunta é: quem também pode vencer o mundo? O mundo, quando se refere ao mundo, é essa dificuldade a qual nós enfrentamos. Olha só o que diz na palavra de Deus aqui no versículo 5. Quem poderá vencer o mundo? Olha só o que diz aqui na palavra de Deus. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha só. Então, a palavra de Deus aqui nos diz, segundo a palavra, ou seja, João, ele diz que uma pessoa, ela vence o mundo quando ela crê ser Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, se ela crê em Jesus, o Filho de Deus, e toda a sua obra salvífica, ou seja, ele veio para tirar o pecado do mundo. E quando ela aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ela procura, através do estudo, através do conhecimento aqui da palavra, ela passa a conhecer, a ter intimidade, ou seja, um relacionamento profundo. Ela passa a amar mais, ela passa, ou seja, quando ela se afasta pelo momento, ela sente o que? Dor, tristeza. Se ela tiver acometido algum tipo de pecado, ou seja, a palavra de Deus diz, para que você possa vencer o mundo. Quando a gente se refere ao mundo, se referimos às dificuldades dele, ou seja, o pecado que tem destruído, é como um câncer. Aos poucos ele vai acabando com a vida da pessoa. Assim como as drogas, como o cigarro, como a bebida, são os vícios que vai destruindo aos poucos. E não só destrói a pessoa em si, mas traz sofrimento à família, traz sofrimento à esposa, aos filhos. Imagina só o que nós estamos vivendo, enfrentando. Só que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Jesus está com você. Você é vitoriosa. Você tem que entender de fato quem você é para o reino de Deus. Então aqui a pessoa ela é vencedora, ou seja, é vitoriosa. Primeiro passo quando ela crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, segundo aqui a palavra de Deus dizendo, quem é o que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora nós iremos falar a segunda parte. Eu falei a primeira parte, e aqui em 1 João 5,4,
dizendo que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Mas agora a segunda parte, o que faz as pessoas vencer o mundo? O que faz as pessoas ser vitoriosas, vencer as dificuldades, ou seja, as provações? Nós iremos aqui para a segunda parte. Por meio de que é obtida a vitória nessa luta, nesse grande conflito, aonde nós constantemente estamos vivendo. Talvez você está vivendo um conflito, talvez você está vivendo dificuldade, até com você mesmo, até algo que você está passando e você não sabe como resolver o problema, você não sabe como lidar com essa situação e vice-versa. Mas como você vai sair dessa situação vitorioso ou vitoriosa? Vamos abrir aqui, falar a segunda parte. A segunda parte diz aqui, e esta é a vitória. Isso no versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Olha só, o que faz uma pessoa vencer o mundo, ou seja, ser vitorioso ou vitoriosa, é a vossa fé. Quando você exerce a fé, que é um dom de Deus a todos nós, ou seja, Deus deu a fé para que eu e você vença as dificuldades, para que eu e você vença as provações. Então, eu estou falando de aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro passo é o quê? É aceitá-lo como Senhor. Se você aceita Jesus como Senhor, você não pode mais fazer a sua vontade, porque você não mais vive, mas é Cristo que vive em você. Então, você não pode mais viver como você vivia. Agora você vive para o reino de Deus. Nós vamos abrir, olha o que diz aqui, quando a Bíblia fala aqui em 1 João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Ou seja, se você vence o mundo, ou seja, por meio da fé, você é uma nova vida. Ou seja, essa união em Cristo glorificado é o resultado de uma vida transformada. Cristo glorificado, ou seja, o pecado é afastado, é removido na morte de Cristo. Aí é onde tem o que? Uma nova vida. Olha só aqui, nós vamos abrir em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Diz aqui que os resultados dessa união, ou seja, dessa união em Cristo, os vícios devem ser abandonados. Se você realmente nasceu em Cristo, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Então os vícios, segundo aqui, devem ser abandonados. A vossa natureza terrena tem que ser abandonada. Ou seja, por isso que a fé é isso. O que dá vitória a uma pessoa é a fé. Ou seja, ela vence as fraquezas. Ela vence as aflições. Porque Jesus diz que no mundo você vai passar aflições. Mas a diferença é, primeiro, quem está com você é Jesus. E segundo, a fé que Ele te deu é um dom que é para nós usar, para nós vencermos a dificuldade. E terceiro aqui, em Colossenses, versículo 5, no capítulo 3, dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E qual é a vossa natureza terrena? Eu tenho que fazer morrer, por quê? Porque se eu não fizer morrer, se eu não nascer da água e do Espírito, ou seja, quem te convence do pecado? Se lembra que eu abri no começo, João 16, versículo 13? Quando ele vier o Espírito da verdade, ele vos guiaria a toda a verdade. Então, nascer do Espírito é isso. É você passar a ouvir a voz do Espírito Santo e você fazer morrer a natureza humana. Ou seja, abandonar os vícios. E quais são os vícios? Ou seja, quais são a natureza humana, terrena? Vou citar aqui alguns na Bíblia. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, se você está praticando algum pecado, é porque você precisa nascer de novo. Você precisa reconhecer, aceitar Jesus.
Eu acabei de ler em 1 João 5, versículo 5. Não sei se você está lembrado. Vamos ler mais uma vez. Olha o que diz. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê. Ou seja, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, quem vence o mundo é o que crê. E se eu creio, a minha natureza terrena, ela morreu. Agora, eu estou em Cristo. Cristo vive em mim. Eu tenho uma vida transformada. Ou seja, a natureza terrena é prostituição. Pessoas que às vezes é solteiro, é casado, mas quando se refere à prostituição, não é somente você que é casado trair a sua esposa, ou estar com outra pessoa, ou fora de um casamento. Prostituição é diversificado. A prostituição também na Bíblia é dada quando você não obedece os mandamentos de Deus, ou quando você também fala algo que a Bíblia não diz. Você está se prostituindo. Ou seja, prostituição também é várias coisas que às vezes a gente até faz em um mundo como nós vivemos hoje, que para as pessoas é comum. Mas para que a pessoa, aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Ou seja, aqui a natureza, prostituição, impureza, paixão, lascívia, e desejo maligno e avareza. Todos esses aqui que foi citado, tudo isso é idolatria. A avareza entrou como paixões terrenas, carnais, reconhecida como idolatria na Bíblia. Ou seja, a pessoa dá mais tempo às coisas materiais. As pessoas têm um grande apreço, um apego. As pessoas trabalham além daquilo que realmente é necessário. Eles dão a vida pelo trabalho e isso entra como uma avareza. Por quê? Porque se eu passo mais tempo no meu trabalho ou em outras coisas, isso passa a ser idolatria. Ou seja, avareza. Isso é um desejo carnal. Isso é um desejo mundano. E a Bíblia diz que o resultado dessa união com Cristo, a natureza tem que morrer. Amém? Então, para que eu e você venha finalizar, nós vamos abrir aqui em 1 Coríntios, versículo 57. E diz aqui que só por mérito de Cristo, por meio de Cristo, que eu e você teremos o quê? A vitória. Vamos abrir aqui rapidamente em 1 Coríntios 15. Versículo 57. Vamos abrir aqui no versículo 57. Olha o que diz aqui, no versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Graças por meio de quem eu e você nos tornamos vitoriosos, ou seja, vencedores. Graças a Deus, segundo aqui a palavra de Deus diz. Graças a Deus que nos dá a vitória. A vitória é na morte de Cristo. A vitória é no sacrifício de Jesus na cruz, aonde Ele derramou o seu sangue para te dar a vitória, para te purificar, para te libertar de todo o mal, para te libertar, para tirar o pecado do mundo. O pecado caiu sobre Ele. Olha só. Nós não podemos viver como nós estamos. Você tem que entregar a sua vida sincera a Deus. E essa união, essa glorificação tem um resultado de uma vida transformada. A natureza terrena tem que morrer. Aqui, segundo aqui a palavra de Deus, diz que nós temos que dar graças a Deus. Por que devemos dar graças a Deus? Primeiro, que Ele amou o mundo. Quando se refere ao mundo,
as pessoas, não as coisas do mundo, mas a mim e a você. Por que nós devemos dar graças ao Senhor? Porque Ele nos dá a vitória por intermédio do seu Filho. Aí agora você tem que usar a fé que foi dada a você. Se você está vivendo um momento, uma aflição, e não está sabendo lidar com ela, a sua fé está pequena demais. Me desculpa até falar nessa forma. Jesus falou por várias vezes aos seus discípulos: homem de pouca fé, por que sois tímido? Por que sois tímido? Homem de pouca fé. E não é diferente na minha e na tua vida. Tem vezes que a gente falta fé, a gente até fala que acredita, que vai fazer, que vai tomar decisão, que vai viver nova vida, e depois a gente tem medo numa situação, como quando vai ver, faltou fé. Porque o que vai fazer você vencer é a fé que você vai exercer. Primeiro ele diz na primeira parte que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Já na segunda parte, o que ele diz? E esta é a vitória que vence o mundo. O que te dá a vitória? A vossa fé. A vossa fé agora em quem? Em Cristo Jesus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus. E isso te faz vencer a dificuldade. Te faz vencer o mundo. Te faz você ser um homem novo, uma mulher renovada, nova. Olha só. Então aqui para nós finalizarmos aqui, nós abrimos em Coríntios 15, versículo 7. E Romanos 8, versículo 37 diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você percebe que nós somos mais que vencedores, não é mérito humano, não é esforço humano. Hoje você percebe as pessoas querendo subir de cargo, querendo ter, como é que fala, um nível mais elevado, estudando isso, estudando aquilo. Não, nada, não quer dizer que isso não é bom. Mas as pessoas deixam de buscar o melhor. Viver uma vida com Deus. Não é você colocar as coisas mais importantes. As coisas que só foca aqui nesse mundo. Pelo contrário. Então quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, 37, que em todas essas coisas, independente da situação da aflição. Porque como Jesus diz, eu vos tenho dito tudo isso para que você tenha paz. A paz que eu tenho, que excede todo entendimento, não se baseia no momento que eu estou, não se baseia na situação que eu estou passando, mas a paz que excede todo entendimento vem do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que realmente ele venceu o mundo, ou seja, venceu a dificuldade, e aquele que vai fazer você vitoriosa. Nós vamos abrir aqui um versículo de Apocalipse. Aqui é uma promessa feita por Jesus para mim e para você. Nós vamos abrir aqui Apocalipse para nós finalizarmos. Apocalipse, deixa eu abrir aqui, capítulo 2, versículo 7. 2, versículo 7. Olha o que diz aqui. Palavras de Jesus, ou seja, promessas àqueles que for vencedor. Aqueles que vencer, ou seja, as fraquezas. Aqueles que vencer as aflições. Aqueles que estiverem o que? Firme, fiel. Ou seja, buscando, estudando. Em primeiro lugar, eu aprendo. Assim como a palavra de Deus diz em Coríntios 15, 57. Devemos dar graça a Deus. Não olhar para as coisas que temos ou para as coisas que estamos vivendo, mas sempre dar graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória. É Deus que te dá a vitória. Você não percebe isso? É Deus que dá tudo que você tem à sua volta. Seja uma família, um filho, seja um animal que você tem, seja um emprego, uma casa. É motivo de sempre agradecer. Para de murmurar, para de reclamar, para de olhar para a esquerda e para a direita. Olha para Cristo. Louve a Deus, porque Ele te deu vitória.
A vitória que Ele te dá é por mérito de Cristo. A morte dele é a vitória que eu e você recebemos. Mas vamos finalizar aqui com Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Olha o que diz aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Se você der mais importância à palavra de Deus, porque geralmente as pessoas dão mais importância às coisas que as coisas que é passageiro, as coisas que passa pela mão, escorrega pela mão. A Bíblia começa trazendo uma mensagem de Deus. Olha só, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito, ou seja, quem está falando conosco é o Espírito Santo, por intermédio da palavra, que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Qual é a maior promessa aqui? Em Apocalipse 2, versículo 7? Ao vencedor. Ou seja, se você está vivendo uma fraqueza, busque em Cristo. Entrega sua vida a Cristo. Confia nele. Confia de todo o seu coração. Guarde os mandamentos de Deus. Guarde no seu coração para que você não venha pecar, para que você não venha se afastar. Jesus está voltando, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. Que você não fique de fora. Ele começa dizendo: quem tem ouvido, ouça. Você está ouvindo o que Deus está falando? O Espírito está falando no teu coração. O Espírito Santo está falando no teu coração. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra. Aonde que encontra a árvore da vida? No paraíso. Mas para que você venha se alimentar da árvore da vida, comer do alimento, ou seja, você tem que vencer. Mas para que você seja vencedora, primeiro é crer que Jesus é o Filho de Deus. Como aqui diz, quem é o que vence o mundo? Quem é a pessoa que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E nós cremos em nome de Jesus. Vamos adiante, vamos avante, vamos estar com Ele lá no céu. Em nome de Jesus, entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Nós iremos dar continuidade ainda nesse tema, vencendo as dificuldades, vencendo as aflições e trazendo mais promessa ao teu coração. Que Deus abençoe, um forte abraço e um beijo a todo mundo.